Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, a vocação de Jeremias. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém. Senhor, consagramos esse momento a Ti e pedimos, Senhor Deus, que a Tua voz seja ouvida neste momento. Fale conosco, Senhor, fale ao nosso coração. Queremos ser alimentados pela Tua maravilhosa palavra. Nós oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, o livro do profeta Jeremias é um livro que traz uma mensagem muito interessante. Jeremias foi levantado por Deus para poder mostrar aos exilados, aqueles que foram levados cativos para a Babilônia, os motivos das suas provações, e também garantir àquele povo que, se aquele povo se arrependesse, Deus iria restaurar, iria retornar aquele povo à terra prometida. É interessante que na Bíblia de Genebra, o autor, dos comentários, ele fala sobre isso. A perspectiva da mensagem trazida a Jeremias era uma mensagem de esperança. Era uma mensagem que colocaria aquele povo num caminho de retorno à terra que ele jamais deveria ter saído, se não fosse o afastamento de Deus e a separação da palavra do Senhor. E é assim que acontece com o povo. Quando o povo vira as suas costas para Deus, quando o povo não dá a devida atenção ao Senhor, o que acontece é que este povo acaba entrando num caminho de deteriorização, tanto espiritual como também, socialmente falando. E as características do povo de Israel naquele momento são muito semelhantes às características do nosso povo, da nossa nação. Um povo que passa por dificuldades, um povo que passa por provações, um povo que passa por questões muito complicadas, porque é um povo que abandonou a palavra, não se volta para a palavra, não reconhece a palavra como sendo algo importante para si, e por isso está colhendo aquilo que plantou.
Agora, Deus levanta Jeremias no meio de uma nação, não é? Pecadora, de uma nação que não tem afinidade com o Senhor, para trazer esta palavra de esperança. E a palavra de Jeremias, falada a cada momento, era uma palavra de chamado ao arrependimento, para que assim, com um coração mudado, com uma mente transformada, Deus pudesse restaurar tudo aquilo que aquela nação havia perdido. Agora, o interessante é o chamado de Jeremias. O interessante é que Deus, Ele usa pessoas para fazer com que aquela nação retornasse aos caminhos de Deus. E o que Deus quer fazer conosco hoje? Deus quer também colocar a sua igreja numa posição de arautos da palavra do Senhor, com uma palavra de anúncio da necessidade de um arrependimento real, para que assim o nosso povo experimente o melhor de Deus. Agora, Jeremias precisava se colocar como instrumento nas mãos do Senhor, e esse instrumento precisa ser trabalhado e precisa ser preparado para ser enviado aonde ele vai ser bênção. Imagine, por exemplo, um cirurgião que precisa retirar, não é, um tumor ou algo ruim dentro num corpo de alguém, e ele precisa com certeza usar alguns instrumentos para chegar até aquela enfermidade ou aquele tumor ou aquele mal no corpo. Ele não pode usar um instrumento inadequado. Ele não pode usar um instrumento que não esteja esterilizado, limpo. Ele precisa usar um instrumento adequado, da maneira correta, para que na sua cirurgia ele possa assim obter sucesso. Deus quer usar a minha vida e a sua vida como instrumento nas mãos dele, mas para isso ele precisa nos preparar, ele precisa, não é, nos capacitar. Ele precisa que nós estejamos completamente entregues na mão dele, para que a sua obra seja realizada na nossa nação. Eu quero compartilhar 3 ensinamentos com os irmãos acerca do chamado de Jeremias. E o primeiro deles, eu gostaria que você pensasse sobre a natureza do chamado de Jeremias. Jeremias não foi um homem que se apresentou por sua própria vontade. A Bíblia diz no verso 4 e verso 5 que nós acabamos de ler, que ele fala e ele declara que veio a ele a palavra do Senhor. E é interessante isto, porque ele diz, olha, veio a mim, não veio a uma multidão, não veio a uma pessoa do lado que falou com ele, não veio ao seu líder que falou com ele, não, a palavra de Deus foi direta, o chamado de Deus foi pessoal. Deus chamou aquele homem pelo nome, para que ele pudesse ser usado para restaurar a nação que Deus amava. Veio a mim a palavra do Senhor. Quer dizer que além de pessoal, o chamado de Neemias era um chamado divino, porque foi a palavra de Deus que chamou este homem para realizar esta obra. E é interessante isso, irmãos, porque o chamado de um homem e uma mulher de Deus precisa ser entendido como um chamado que vem diretamente do Senhor para nós. E muitas vezes as pessoas se enganam, porque as pessoas falam, né? Olha, você tem que fazer isso na igreja, você tem que fazer aquilo. E na verdade nós ouvimos a palavra dos homens, mas não temos certeza se Deus de fato nos chamou para aquela obra e para aquele momento. Neemias foi desafiado pelo Senhor, até mesmo contra a sua vontade. Um chamado direto, pessoal, um chamado divino e um chamado intransferível, porque ele diz, olha, eu te conheci, eu te separei e te consagrei para esta obra. Você é alguém escolhido. Eu não chamei a pessoa que estava do teu lado, não chamei os outros que são membros da sua família, eu chamei você,
eu consagrei, eu separei você e constituí, estabeleci você como a minha boca para falar àquela nação. Esta é a natureza do chamado de Neemias. Esta é a natureza do meu chamado e do teu chamado. Ele é intransferível. Deus chamou você para realizar esta obra. Jesus diz, não é, na sua palavra: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ele diz ainda no livro de Mateus: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Esta é a missão da igreja. Uma missão pessoal, uma missão divina, uma missão intransferível. É por isso, irmãos, que além de um privilégio é uma responsabilidade. Neemias sabia que naquele momento ele era a minoria. Ele sabia que naquele momento ele era o arauto no meio de uma multidão em pecado. E o que é a igreja hoje? Quando você vê a cidade do Rio de Janeiro do jeito que está, quando você vê o estado do Rio de Janeiro falido, quando você olha para o Congresso Nacional e você vê aqueles que deveriam ser exemplos e cuidar do povo, sendo pessoas que assaltam, roubam, que privilegiam a si mesmos. E aonde está a igreja como boca de Deus para falar e para anunciar os caminhos retos do Senhor, e assim, irmãos, ser aquela voz profética no meio da podridão? Neemias, contra a sua vontade, volto a dizer, foi chamado, e ao ser chamado, ele entendeu que aquela palavra não era nem para a direita nem para a esquerda, era para ele. E eu quero perguntar para você nesta manhã: você entende que Deus chamou você para esta obra? Você um dia foi alcançado pela graça de Deus, o sangue de Cristo limpou o seu coração e a sua vida, você foi resgatado por um alto preço, e hoje você faz parte do povo de Deus. E você não faz parte do povo de Deus apenas para sentar no banco e ouvir mensagens e ouvir estudos, não é? Mas você foi chamado para o povo de Deus para ser profeta às nações, para ser a boca do Senhor aonde você está. E esta missão, irmão, a missão que Deus colocou na tua mão, é esta missão que Deus requer que você realize. Jeremias nem sempre foi ouvido, nem sempre as pessoas pararam para dar a atenção à palavra que ele tinha, mas ele não deixou de falar, ele não deixou de ser boca de Deus. E nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos entender a natureza do nosso chamado para que estejamos no centro da vontade do Senhor. Amém? Mas esse texto também nos ensina uma segunda lição. Além da natureza do chamado, fala da capacitação para o chamado. Porque vejam, irmãos, quando Deus fala com Neemias e ele ouve a voz de Deus chamando para aquela missão de proclamar a sua vontade a um povo pecador, ele dá uma desculpa. Ele diz para o povo, para Deus, o seguinte: olha, Senhor, chama outro, eu não passo de uma criança, eu ainda sou muito inexperiente nesta caminhada. Apesar de Neemias ser de uma família de sacerdotes, aonde ele entendia sobre a palavra, ele conhecia a palavra, ele não se sentia capaz de realizar a obra que Deus tinha colocado em suas mãos. Mas aí, irmãos, é que vem o segredo da obra que Deus realiza através da igreja. Quando a igreja reconhece a sua incapacidade, Deus começa a agir. É Paulo que diz: quando sou fraco, aí é que eu me torno o quê? Forte. Quando eu sou fraco, aí é que eu me torno forte. Moisés diz assim: Senhor, eu não sei falar, não é? E Deus fala: não se preocupe com o que você vai falar, porque eu colocarei as palavras na tua boca.
Gideão diz: Senhor, envia outro, a minha família é a menor da casa de Israel. E ele diz: homem de Deus, o Senhor é contigo. É assim que Deus faz, irmãos. Quando há o reconhecimento da incapacidade, Deus começa a agir. Sabe o que acontece? Às vezes a igreja não age e não faz diferença onde ela está, porque a igreja se sente capacitada a fazer uma obra que é espiritual. E a capacidade não vem do nosso intelecto, a capacidade não vem da quantidade de diplomas que você coloca na parede, a capacidade não vem da maneira que você sabe externar o seu conhecimento, a capacidade não vem dos cursos que você fez, mas a capacidade vem do alto, do Espírito Santo do Senhor que age na igreja. E quando Jeremias fala: Senhor, eu não passo de uma criança, eu fico imaginando Deus falando assim: esse é o cara, esse é aquele instrumento que eu quero, que reconhece a sua incapacidade. É a partir daí que eu posso agir, é a partir daí que eu posso trabalhar, é a partir daí que eu posso ministrar, porque ele reconhece a sua incapacidade. A questão da capacitação de Jeremias passa também pela obediência. Ele tinha que aprender a obedecer. E o que a palavra diz no texto, irmãos? O Senhor diz assim: olha, você irá aonde eu te mandar, você falará a quem eu mandar você falar. E é interessante, de uma família de sacerdote que estava acostumada a orientar, que estava acostumada a dar ordens, Jeremias teve que aprender a receber ordens, receber orientações e submeter a sua vontade à vontade de Deus. Deus fala para ele: olha, você vai ir aonde eu mandar você ir. Há momentos que você vai se apresentar diante de reis, diante de governadores. Há momentos que você vai ter que falar com o povo. Há momentos que você vai ter que falar com os sacerdotes, com os líderes espirituais. Aonde eu te mandar, você irá. E não questione, porque isso faz parte da sua capacitação. Além de reconhecer a sua incapacidade, você também tem que aprender a obedecer. E é interessante, irmãos, que nessa capacitação a Bíblia nos ensina, e nós lemos, que o Senhor toca na boca de Jeremias. É interessante como esse processo se repete. No livro de Isaías, nos seus chamados, o Senhor toca com uma tenaz, não é? Com brasa ali na boca do profeta, para que ele então, a partir dali, começasse a ministrar ao povo. Da mesma forma aqui, o Senhor toca na boca daquele homem de Deus e coloca diante dele esta realidade, não é? De que a capacitação, ela vem do alto. Se o coração se esvaziar e reconhecer que quem faz a obra é Deus, não somos nós, muita coisa vai mudar aonde nós pisarmos, irmãos, porque Deus vai agir na vida daqueles que aprendem a obedecer e que se colocam como uma criança disponível para aprender. Como nós precisamos aprender de Deus. Somos muito vaidosos, somos pessoas que muitas vezes não estão com o coração dispostos a aprender. O pregador prega da frente e ele diz assim: isso aí eu já sei. Você vai na escola dominical, o professor fala alguma coisa e diz assim: isso aqui eu li semana passada. Chama para uma reunião durante a semana e fala: não vou lá não, porque toda semana é a mesma coisa. Não tem um coração disposto a aprender. Jeremias foi capacitado como instrumento nas mãos do Senhor, porque ele diminuiu para que Deus pudesse crescer. E João Batista fala isso no Novo Testamento. Ele diz: importa, não é, que eu diminua e ele cresça.
E quando isto acontece na igreja, quando isto acontece na vida daquele que é capacitado, Deus começa a realizar uma grande obra. Essa é a capacitação do chamado de Jeremias. E eu concluo com uma terceira lição, que é o objetivo do chamado. O verso 10 ele vai dizer: ó irmãos, olha que hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Vejam que o chamado e o objetivo de Jeremias não era passar a mão por cima do povo. Jeremias tinha um chamado para confrontar o erro e chamado ao arrependimento. Irmãos, destruir e derribar aqui são as obras do diabo, de Satanás, colocar à mostra aquilo que o povo estava fazendo de errado. E a igreja precisa se levantar com uma voz profética nos dias de hoje para denunciar o erro e chamar o povo ao arrependimento. E como esta mensagem está faltando nos dias de hoje? Você ouve falar de prosperidade, você ouve falar de gente que quer aprender a viver bem, e você não ouve mais uma mensagem de chamado ao retorno à palavra, ao arrependimento, a falar da volta de Jesus, a falar sobre aquele momento que o Senhor chamará a sua igreja, e aqueles que não estiverem com seu coração na presença do Senhor serão deixados de fora. O mundo precisa ouvir esta mensagem. Quando a gente começa a ler o Novo Testamento, você vê que a mensagem de João Batista e a mensagem de Jesus era a mesma: pregava o arrependimento e anunciar que o reino estava próximo. A diferença da primeira vinda para a segunda vinda de Jesus é porque nós hoje estamos anunciando não a primeira, mas a segunda vinda. Jesus voltará. Jesus voltará. E esta mensagem não pode ficar com você apenas. O objetivo de Deus ter chamado você para se tornar povo dele é porque Ele quer capacitar você, Ele quer consagrar, Ele quer ungir você, para que você, como boca de Deus, seja um profeta às nações. Fale da palavra do Senhor, proclame esta palavra, faça apelos, convites, para que haja arrependimento, e assim, irmãos, deixe o Espírito Santo de Deus agir. Eu concluo essa mensagem falando sobre um vídeo que eu vi ontem. Eu estava preparando esse texto, estava vendo algumas coisas na internet para me preparar, e aí eu vi um texto, um vídeo onde um professor de arqueologia, ele é muito famoso, na igreja adventista, ele fala algumas coisas muito interessantes. Ele estava falando para universitários, e aí ele falou assim: olha, você acha que as pessoas elas são tocadas pelo conhecimento que você tem? Não, as pessoas são tocadas quando você, na simplicidade do Evangelho, demonstra o amor de Deus às pessoas. E ele pediu então para os universitários verem um vídeo que ele passou. E ele botou um vídeo do programa do Raul Gil, aonde uma criancinha pequenininha pegou a palavra, e o Raul Gil tem aquele programa onde as crianças cantam, e a criança pegou o microfone ali para cantar, e antes de cantar ela começou a falar de Deus. Uma criança que talvez tivesse ali uns 7 anos, 8 anos, começou a falar de Deus, começou a falar de Deus, que Jesus veio para salvar e que o mundo precisa de Jesus. Daqui a pouco, uma criança que estava do lado começou a chorar. E aí o Raul Gil perguntou assim: mas por que você está chorando? E a menininha falou assim: é porque ela aceitou Jesus no coração dela. Aí o Raul Gil pegou a criança, trouxe aqui assim a criança, aí falou assim: por que você está chorando? Aí ela: porque eu aceitei Jesus no meu coração. Irmãos,
A simplicidade do Evangelho, aliada à capacitação do Espírito Santo, produz resultados formidáveis. Eu espero que nessa manhã, que somos poucos, não é? Muita gente de férias, alguns com dificuldades de vir por causa da chuva, mas eu espero que você que veio aqui nesta manhã entenda que a sua passagem aqui, ela não é por acaso. Se Deus chamou você, Ele vai capacitar. E capacitando, você tem uma missão, você tem um objetivo. E esse objetivo vai ser alcançado em nome de Jesus, porque Deus é fiel. Amém? Aonde Deus tem colocado você para cumprir a tua missão? É dentro da tua casa? É na rua? É em algum lugar específico, no asilo? Aonde Deus tem colocado você para cumprir a sua missão? Jeremias foi enviado às nações, e mesmo fora da sua nação, mas no exílio, ele conseguiu ser boca de Deus, porque as prisões podem prender o corpo, mas não prendem a mente e nem a boca. Por isso, em nome de Jesus, pense no seu chamado e que o Senhor esteja agindo na tua vida de tal forma que as pessoas ao redor reconheçam que você é profeta do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse momento de culto na sua presença e louvar o nome do Senhor pela sua bondade nas nossas vidas. Oremos. Pai, eu louvo o teu nome por esta manhã. Obrigado pela chuva que cai. Obrigado pelos meus irmãos que se reúnem aqui na sua casa, Senhor Deus, para exaltar o seu nome e reconhecer a tua bondade sobre as nossas vidas. Tu tens sido bom para conosco. Tu tens suprido, Senhor, todas as nossas necessidades. Tu és aquele, Senhor, que é a razão da nossa existência. Por isso, recebe a nossa adoração. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por permitir que façamos parte desta obra maravilhosa, de um chamado à restauração de tantas vidas e desta nação, Senhor Deus, que sabemos que o Senhor ama. Ó Deus, nós amamos o nosso povo, nós amamos a nossa nação, nós amamos a nossa cidade, mas sabemos que se a igreja não se levantar como arauto do Senhor, sabemos que se a igreja não se levantar em obediência, capacitada pelo Espírito Santo, nada vai acontecer, porque é o Senhor que realiza a obra. Por isso, Senhor, desperta-nos para uma ação efetiva, aonde há o pecado, aonde há o erro, para que não falte na nossa boca a palavra do Senhor, não falte uma postura de um homem e de uma mulher consagrado, separado ao Senhor, para que assim, Senhor, os resultados venham não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, para que o Senhor seja glorificado em todo momento. Nós oramos e nós te agradecemos pelo alimento da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer...